Bem, chegando para esse sabadão, onde vai começar a rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro e onde a gente vai enfrentar o Palmeiras. O vídeo de pré-jogo, você sabe, só sai amanhã, né? Só sai no domingo. Mas a gente precisa conversar sobre algumas dúvidas com a qual o Fernando Diniz embarcou para São Paulo. Uma delas no meio de campo, uma delas no ataque. A gente não sabe se o Fernando Diniz embarcou com essas dúvidas, mas a gente está com dúvidas em relação ao que o Fernando Diniz vai fazer. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. E é sempre bom destacar, tá? Pode ser que daqui a pouco algum dos jornalistas, eu nem sou muito de dar escalação assim não, mas alguns jornalistas consigam trazer, né? Normalmente o GE consegue trazer uma escalação provável, alguma coisa assim. Mas ainda assim essa discussão continua válida, tá? Porque a gente vai falar aqui sobre as possíveis escalações de Fernando Diniz para este sábado, aliás, para este domingo, né? A gente tá no sábado, mas para esse domingo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Para começar, a gente fala um pouco sobre a estrutura de defesa. Essa deve permanecer a mesma, né? Fábio, Samuel Xavier, Cris Silva, Nino e David Braz. Até o que foi pior, né, entre esses foi o próprio David Braz, né, na partida comandada por Fernando Diniz na quarta-feira contra o Júnior. Mas vale o destaque de que, assim, né, convenhamos, né, o Fluminense não teve, não foi um drama nenhum dos dois laterais, e esse vídeo até aqui vale, eu até vi na hora que eu comecei a gravar aqui, fiz a thumb, até reformulei, porque o Vitor Lessa lançou um vídeo muito parecido até com o que eu ia falar, e fui assistir e falei, cara, tão parecidas as opiniões e até os dados que eu ia trazer, que vale você ir lá assistir. Vou recomendar aqui o canal do Vitor Lessa, canal do Lessa, o nome, né? O vídeo Wellington será titular, problema ou solução, em que ele fala um pouco sobre os números de Wellington no Campeonato Brasileiro, os números de Wellington no geral, enfim, e como o Wellington não tem sido tem um quê, até diria eu, relativamente forte de marcação dos torcedores com o Wellington, né? E que fazem com que, eu tô trazendo aqui a mesma coisa para o Cris Silva também, de que fazem com que qualquer atuação ruim seja muito aumentada e qualquer atuação boa seja elogiada sempre com 1 ou 2 ou 3 ou 4 observações. E isso tem sido um fato. E assim, o que eu gosto de falar aqui, quando eu vou comentar agora justamente sobre o meio de campo, antes de falar sobre isso, eu gosto de deixar sempre esse detalhe claro aqui. Qual que é a minha prioridade aqui no YouTube? Minha prioridade aqui no YouTube é dar a minha opinião. A minha prioridade, meu compromisso, eu sempre gosto de deixar isso claro, né? Não tem compromisso com jogador, não tem compromisso com dirigente, não tem compromisso com ninguém. O único compromisso que eu tenho, o primeiro compromisso que eu tenho é comigo, né? De eu dar a minha opinião, e o segundo compromisso é com vocês, que é entregar essa opinião de uma maneira que vocês gostem. Ou seja, se todo mundo aqui fala assim, Gabriel, odeio vídeo, eu só tô consumindo texto agora. Pô, provavelmente eu vou produzir em texto, mas a opinião é minha, e vocês podem sempre ter a certeza aqui, né, de que eu não vou pegar e moldar a minha opinião pelos comentários. É óbvio, eu sempre ouço e sempre leio os comentários aqui, porque às vezes, de fato, eu estou errado, e isso muda a minha visão de futebol, enfim, algumas vezes, inclusive, já tive uma análise do jogo, chega alguém no comentário e fala, Gabriel, mas teve isso, isso e isso, eu falo, pô, beleza, tem razão, minha opinião não é imutável. Mas eu nunca vou me deixar induzir só pelo que a maioria tá pensando, porque se criou um estigma sobre um jogador. Enfim, tem esse lado mais racional, né? Que de repente um torcedor muitas das vezes não consegue ter, como eu não tive também durante um bom tempo, tive esse lado um pouco maior na minha vida. Sobre o Wellington, novamente, recomendo ali o vídeo do Vitor Lessa. Assim, o Wellington tem um desempenho, né? Pra quem não tá entendendo o que o Wellington vai jogar, André foi expulso contra o Coritiba, então tá fora dessa partida, e o reserva imediato durante o ano inteiro, mas na verdade acho que até durante a temporada passada também, né? Acho que 2021 também já era assim. Foi o Wellington, o jogador que mais atuou ali foi o Wellington, na temporada passada, sendo reserva imediato de André. E já se especula, apesar de não ter saído em nenhum veículo necessariamente sobre escalação, cravando, etc., a entrada de Wellington, é especulado já a entrada dele. Eu até coloquei aqui como as dúvidas de Fernando Diniz,
porque a gente tem um fator aí possível. Não descartaria, acho muito remota, mas não descartaria uma possível entrada de algum outro jogador ali no meio de campo que fosse, por exemplo, Martinelli, que não, obviamente ele não estava aqui quando o Diniz estava aqui, mas que atuou, teve seu melhor momento com o Marcão no comando e jogando como o primeiro volante do time. Então, acho que há essa possibilidade, mas acho bem pequena, acho muito provável que o Diniz vá de Wellington mesmo. E é um desses jogadores que quando eu fui olhar as notas aqui, e olha que vale lembrar, no ano passado, eu acho que eu fui o cara ali que peguei primeiro ali esse detalhe e comecei a bater na tecla agosto. Veja os meus vídeos de agosto, tá? As análises individuais, as análises pockets ali, quando eu falo que o Wellington entrou. Porque eu pesquei que ele ia conseguir atingir o percentual de jogos para renovação naquela época ali, agosto, setembro. E todo jogo aí o Wellington entrava. Aí o Wellington entrava. Aí o Wellington era relacionado. Aí o Wellington era relacionado. Todo jogo. E eu batendo nessa tecla. Ó, faltam 3, faltam 2. Olha um erro. Não é para renovar, não é para renovar. E sigo com a mesma opinião. Acho que o que se gasta em Wellington dava para ter um outro volante que a qualidade no campo fosse melhor. Dito isso, renovou-se com o Wellington, né? A renovação automática. E ele veio a campo para jogar nessa temporada. Nessa temporada eu não tenho muito o que falar de Wellington até agora. Eu fui buscar aqui no meu banco de dados aqui das minhas notas, as notas de Wellington contra o Volta Redonda, nota 6. Contra o Vasco, nota 7. Contra o Resende, nota 5. Contra o Boa Vista, 6,5. Aí ele fica um bom tempo aqui sem receber nota, né? Às vezes entrou no último minuto e tal. Aí volta aqui contra o Cuiabá, 6,5. Aí você fala, Gabriel, contra o Cuiabá ele dá 2 entregadas ali quase no final. Exatamente, questão física, que é o principal problema de Wellington. Sem dúvida. E é o que vai mais me preocupar nesse jogo contra o Palmeiras, se o Diniz não mudar o esquema. Só para poder fechar, no jogo agora contra o Union, né, no Maracanã, nota 5,5. Assim, no geral, as atuações do Wellington são muito balanceadas. Entrega muito em passes, o Lessa até trouxe lá os dados que ele é um dos que mais o que tem o melhor índice de passes, isso tendo 400 passes no ano. Só toca pro lado, só toca pro meio. Não, cara, ele é até um dos que mais tem. O índice de lançamentos dele é muito bom, porque é um dos caras que tem uma boa bola longa ali, né? Acho que do Fluminense um que tem destaque nisso é Felipe Melo, mas ele é um desses que oferece essas alternativas. E pra jogar lá no Allianz Parque, a outra dúvida pode ajudar ou atrapalhar o Wellington. Qual que é a outra dúvida? John Arias. Treinou normalmente, viajou com o Fernando Diniz e esse a gente não tem a resposta. Diniz armou o time contra os Júnior de Barranquilha para jogar com a posse no campo de ataque, para ser mais o Júnior se defendendo mais tempo durante o jogo. E a gente até pode dizer que não deu para saber se foi efetivo ou não, porque o Fluminense abriu o placar com 4 minutos. Depois disso, jogou mais se defendendo do que atacando o Júnior. Então não dá pra gente medir muita estratégia. Mas ele armou o time com André, né, que vamos dizer, seria substituído por Wellington, Iago, Felipe e Ganso, e 3 atacantes. Por mais que o William Bigode sempre caía de um dos lados para fazer superioridade. Estava quase que como um meia ali, né, caindo dos dois lados. Para esse jogo, dentro da lógica, se Fernandinho já tivesse há um tempo no Fluminense, o que a gente acharia? Tira o Bigode, que não tá tendo boas atuações técnicas, apesar de ser um jogador muito cerebral, muito tático. Tecnicamente tá deplorável as atuações dele. E botar John Arias, que vinha tendo uma entrega maior ali de técnica, apesar de não ser um jogador tão experiente quanto o William Bigode. Mas, enfim, na média, John Arias estava bem melhor. Colocar John Arias no lugar de William Bigode e beleza. E mantém Luiz Henrique e Cano no ataque. Só que, pro jogo contra o Palmeiras, dado que o Palmeiras é um time muito forte de meio de campo, assim, o time do Palmeiras é inacreditável. Tá jogando muito no Brasileirão? Não, ainda não. Não tá entre os 5 melhores, só o Campeonato Brasileiro. Mas agora tá classificado na Libertadores, né? Vai voltar um pouco das suas atenções para o Campeonato Brasileiro, e isso faz com que o time venha, muito provavelmente, com uma força... Dá pra chamar de força máxima, né, do Palmeiras. O que isso quer dizer? Eles vão ganhar o meio de campo. Eles vão ter muito meio de campo porque tem muita qualidade por ali. E aí é onde o Fernando Diniz pode fazer uma mudança no Fluminense, tirando um desses atacantes, como, por exemplo, pode tirar o William Bigode ou o John Arias, né, que treinou e etc, não jogou ainda, mas pode colocar mais um meia, que aí pode ser o Nonato, ou até mesmo o Martinelli, mas apostaria mais num Nonato que entrou bem em algumas partidas, né? Eu tava até olhando, o Nonato é um dos melhores jogadores de atuação no Campeonato Brasileiro, pelas notas aqui do Raiz Tricolor, enfim, tem tido um bom destaque, né? Quando entra ali tem tido um bom destaque.
entrou muito bem no jogo contra o Vila Nova, também pela Sul-Americana. Então qual que é o meu ponto, assim, sobre o Nonato? O Fluminense pode escalá-lo, tentar montar aquele losango que o Marcão montou contra o Coritiba, né? Você tem ali, tinha o André, teria o Wellington agora, Nonato, Iago e Paulo Henrique Ganso, deixando o Luiz Henrique Cano mais à frente. O Palmeiras, eu até abri aqui pra ver o meio-campo que tá especulado pra amanhã, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Com Scarpa aberto de um lado, Dudu aberto do outro e Rony. Aí vem o problema. O Fluminense pode até ganhar o meio de campo, tentar ficar mais com a bola, e o Wellington entrega nesse ponto, né? De ficar mais com a bola, acertar passe, acertar lançamento. Onde que é o problema? A gente tem aqui, pelo menos, 2, 3 jogadores de muita movimentação. Que o principal deles é a movimentação. Você tem Marcos Rocha, não tô nem falando dos laterais, mas o Marcos Rocha seria um desses, mas você tem ali Dudu e Rony, que são 2 jogadores de extrema movimentação, e ainda dá pra você colocar, sei lá, o Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, eles são muito mais habilidosos, mas também tem movimentação, e é onde o Wellington perde e muito, cai muito o nível dele. Acho um problema sério, inclusive, essa parte do meio de campo do Fluminense com o Wellington, nessa movimentação gigante. O Palmeiras não tem centroavante, o Palmeiras tem um atacante rápido jogando por dentro. Acho que aí pode ser o problema de Wellington. Mas, é bem verdade. O drama criado antes, não acho que seja tão lógico para o que está se jogando nessa temporada em relação ao Wellington. Vamos ver como vai ser, né? Cris Silva, as costas de Cris Silva, né? Foi até bem contra o Júnior. É um cara que vai bem no 1 contra 1, mas deixa muito espaço. Esse jogo vai ser complicado, mas todas as informações desse jogo você vê amanhã, no pré-jogo do Raiz Tricolor. Até a próxima. Valeu.